Eu posso. Fica comigo que hoje você tem um vídeo muito especial. Eu sou o professor Paulo Candé e eu queria te apresentar um texto que eu conheci pela primeira vez com o Ivan Maia. Para quem não sabe, eu sou aluno dele e o Ivan Maia é um dos meus mentores. Esse texto que eu vou te apresentar hoje, ele foi escrito por Lauro Trevisan e o meu professor Ivan Maia. Muitas são as vezes que eu já vi ele citando esse texto. E a primeira vez que eu ouvi, ficou muito claro para mim que era exatamente esse texto que todo mundo nesse momento precisava e não apenas eu. Eu te peço que ouça todo esse texto com os ouvidos do teu coração. Acompanhe as imagens que eu vou apresentar para a leitura desse texto, não com seus olhos físicos, mas com os olhos do coração. Como hoje é sexta-feira, eu sempre gosto de trazer vídeos especiais nas sextas-feiras. Eu espero que você aprecie muito. E agora vocês têm o QR Code do nosso Telegram aqui do lado, que vocês podem entrar com o leitor da câmera de vocês e entrar lá direto no nosso Telegram. E de antemão seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o Ivan Maia e nem o trabalho que ele faz, eu convido vocês a visitarem o canal dele, que é um canal fantástico que já ajudou e continua ajudando muitas pessoas. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o acesso ao canal dele. E eu garanto uma coisa: o espírito de vocês, a alma de vocês vai sentir-se elevada com as mensagens de vida que vocês vão encontrar lá no canal dele, tá bom? Então, dito isso, vamos ao texto do Lauro Trevisan. Eu posso. Eu posso renascer agora. Eu posso refazer a aurora. Mesmo que o mundo caísse e sobre nós explodisse, destruindo o que era nosso, eu posso. Mesmo que eu desabasse e nada mais me sobrasse, se não ver tudo em destroço, eu posso. Mesmo que abismos medonhos enterrem todos os meus sonhos nas profundezas de um fosso, eu posso. Mesmo que todas as pessoas neguem minhas coisas boas, nem por isso eu me alvoroço, eu posso. Mesmo que a fome do mundo caia em mim neste segundo, ainda hoje eu almoço, eu posso. Mesmo que a minha doença seja grave de nascença, pelo poder do Pai Nosso, eu posso. Mesmo que um grande fracasso queira barrar o meu passo, eu não paro, eu não acosso, eu posso. Mesmo que eu seja um vencido, muito cedo envelhecido, eu subo, eu sigo, eu remoço, eu posso. Eu posso renascer agora. Eu posso refazer a aurora. Eu posso brilhar o meu caminho. Eu posso dar a mão ao meu vizinho. Eu posso beijar o esfarrapado, como beijo as flores deste prado. Eu posso ter um mundo de riqueza. Eu posso ver Deus na natureza. Eu posso encher de amor meu coração e fazer desta vida uma canção. Eu posso. Eu sei que preciso fazer desta vida um paraíso. Eu posso. É a força da energia que explode em mim e se irradia. Eu posso. É a oração da divindade que produz em mim a realidade. Eu posso. Erguer os olhos para o céu e ver tudo branco como um véu.
Eu posso reconstruir a minha casa. Eu posso ter de tudo que me apraza. Eu posso renovar minha saúde. Pois na vida não há o que não mude. Eu posso. É a oração bendita da minha força infinita. Eu posso é a oração bendita da minha força infinita. Eu posso perdoar meu inimigo, porque a mim vem tudo o que eu bendigo. Eu posso fazer da vida uma festa por todo o tempo que me resta. Eu posso, eu posso, eu posso, porque este mundo é todo nosso.